Escute alguns dados acerca de Davi. Davi é um dos homens mais proféticos das Escrituras. Existem nas Escrituras Sagradas homens que foram tão lembrados e são tão relevantes como Abraão, e a Bíblia separa 14 capítulos para falar de Abraão. Homens como Jacó, e a Bíblia separa 11 capítulos para Jacó. Para José, a Bíblia separa 15 capítulos. Para Elias, a Bíblia separa 10 capítulos da antiga aliança para falar para Elias. Mas para Davi são separados 66 capítulos para mostrar a sua história. Você está entendendo, irmãos, a preciosidade, a importância de se entender sobre a vida de Davi? São 1.200 referências na Bíblia, sendo que 59 estão no Novo Testamento ou na Nova Aliança. Davi, irmãos, é um dos, se não for o maior, o mais citado personagem da antiga aliança na nova. Depois, é lógico, de Yeshua. E com esses dados você já consegue entender, irmãos, que há algo muito precioso na vida desse homem que nós precisamos aprender. Quando nós queremos aprender sobre poder, sobre milagres na Bíblia, você fala de Elias, você fala de Eliseu. Quando você quer aprender na Bíblia sobre um legislador, um grande intercessor, você fala sobre Moisés. Quando você quer aprender na Bíblia sobre revelação, sobre implantação de igreja, sobre movimento apostólico, você fala de Paulo. Mas quando você quer entender na Bíblia sobre um homem que tem o coração segundo o coração dele, você fala em Davi. E no texto que eu mandei que você abrisse, em 1 Crônicas, capítulo 13, você vai ver, depois da última mensagem que falamos da tomada de Jebus, da fortaleza de Jebus de Jerusalém, você vai ver a movimentação de Davi para buscar a arca da aliança. E diz assim, 1 Crônicas 13, 1: depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em sua cidade, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Veja o verso 3, irmãos, grife ele. Vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, ou seja, a presença de Deus. Vamos trazê-la de volta para o meio do nosso povo, pois não nos importamos com ela durante todo o reinado de Saul. Saul reinou por 40 anos. Então, pelo menos nesse tempo, a arca não estava em Jerusalém. E diz o verso 4: toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até o Lebo, Ramate, para trazerem de Kiriat Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Balaá, que é Kiriat Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor que tem o seu trono entre os querubins. Olha o que é a arca de Deus. O Senhor que tem o seu trono entre os querubins. A arca tinha 2 querubins, que era em cima. A arca tinha uma tampa de ouro chamada de propiciatório, e tinha 2 querubins que tampavam os seus rostos e tocavam na ponta das suas asas, tocavam as extremidades, uma asa na outra. E ali no meio dos querubins estava o trono de Deus, diz a Bíblia Sagrada. Verso 7: da casa de Abinadab levaram a arca de Deus numa carroça. Na sua Bíblia pode estar escrito carro, mas o original é carroça, uma carroça nova, conduzida por Uzá e Aiô.
Uzá e Aiô eram os filhos de Abinadab. Eram os filhos do homem que abrigou a arca no tempo que a arca esteve fora de Jerusalém. Verso 8, Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo vigor diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, coloque seus olhos aí no verso 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e ele o feriu por ter tocado a arca. Uzá morreu ali, mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar se chama Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo de Deus, teve temor de Deus e se perguntou: Deus. Verso 12, naquele dia Davi teve medo de Deus e se perguntou: como farei para conduzir a arca de Deus? Eita. Essa é a pergunta mais pontual que você nessa noite pode fazer. Como farei para conduzir a presença de Deus? Como eu posso fazer para conduzir a sua presença, Senhor? Verso 13, por isso desistiu de trazer a arca da cidade de Davi, a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom de Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou, e sua família e tudo que possuía. Espírito Santo, somos teus, e diante da tua palavra estamos. Nos ajuda no que precisamos, nos dá entendimento, graça e revelação. Alinha o nosso coração com teu. Toma-nos, 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 toma-nos. Em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de ti. Amém. Irmãos, entender sobre isso é algo extremamente necessário para o funcionamento de uma igreja que quer ser relevante. Quer ser relevante, pastor, é fazer aquilo, irmãos, que Deus espera que seja feito. Ser uma igreja eficaz. Não uma igreja, irmãos, preocupada em encher um templo, mas uma igreja preocupada em povoar os céus. O que está dizendo aqui é que por mais de 40 anos, em todo o reinado de Saul, não se preocuparam com a presença de Deus. A arca, a Bíblia diz aqui que era a presença de Deus, que no meio dos querubins estava o trono do Senhor. E era um objeto pelo qual se invocava o seu nome. Mas agora Davi, esse que você está estudando sobre ele, o homem com cabeça de rei, mas com o coração de menina. Quando ele assume o reinado, agora ele é rei sobre todo Israel. Ele primeiro vai lá e toma Jebus, a capital do reino, e depois ele vai buscar a arca do testemunho, ou a arca da aliança, ou a arca da presença. Amém? E diz o Senhor que quando ele chega lá em Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, ele pega a arca e põe essa arca num carro novo, ou seja, numa carroça. Ele pegou uma carroça guiada por bois e colocou a arca ali, e vinha ajudando na condução daquela arca Uzá e Aiô, que eram filhos de Abinadab. E eles vêm fazendo uma grande festa. Aqui eu trago outra coisa para você muito pontual. Não existia melhor intenção do que a de Davi. Não existia melhor coração do que o de Davi. Não existia melhor vontade de fazer a coisa certa do que Davi estava tendo. Porém, irmãos, boas intenções, quebrando princípios das Escrituras, te levam à morte. Mas eu pensei, não adianta pensar. Mas eu queria, o meu desejo era bom, a minha intenção era boa, a minha vontade era muito boa em fazer, o meu coração não tinha maldade. Eu quero dizer para você, cuidado, querido, cuidado com o seu coração, cuidado com as suas intenções, porque mesmo elas sendo boas, eu tinha uma boa intenção de fazer, mas se a Bíblia, em algum ponto, declara que aquilo que você vai fazer está em desacordo com a Escritura, irmãos, é morte. É morte.
Por quê? Porque Deus não olha, querido, somente a intenção de uma pessoa em fazer. Deus caminha em cima dos seus princípios, dos estatutos da sua palavra. E diz que ele colocou e vinha fazendo uma grande festa. Abre parêntese. A forma como Davi estava conduzindo a Arca da Aliança era a mesma forma que lá na batalha dos filisteus, quando os filisteus lutaram com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e Ofni e Finéias morreram nessa batalha. Essa batalha foi chamada de Ebenezer, ou melhor, de Icabô. Icabô significa, foi-se a glória de Deus. Essa batalha foi chamada de Icabô, foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque a arca estava sendo subtraída, levada pelos filisteus. Aí vamos lá, os filisteus colocaram essa arca onde? Numa carroça. E foram fazendo o quê? Uma grande festa. Por quê? Porque haviam vencido os seus maiores inimigos daquele tempo, Israel. E agora iam colocar dentro do seu templo, do templo do seu Deus, eles iam colocar um grande troféu ao seu Deus, a Arca da Aliança. Você está entendendo? E quando Davi vai buscar essa Arca da Aliança, é algo, irmãos, que não dá para entender como Davi, sendo aquele que foi tão estudioso, tão zeloso, não tinha o conhecimento de como conduzir a presença. Ele tinha muita boa intenção em fazer, mas ele passou por cima da palavra, da escritura que dizia que a arca precisava ser carregada nos ombros. Nos ombros de qualquer pessoa, não, nos ombros dos levitas. Passava-se uma vara de um lado, uma vara do outro, e a arca ia sendo carregada nos ombros. Não numa carroça, não em cima de um carro, e precisava ser a pé. A arca tinha que ser conduzida sob os pés daqueles que tinham sido levantados como tribo sacerdotal, a tribo de Levi. E ali a arca era carregada. Mas Davi pega a arca e põe numa carroça. E eles vão fazendo uma grande festa, tocando instrumentos, tocando som, tocando as buzinas, tocando o chofar. E os soldados vão ali festejando, por quê? Porque lá em Jerusalém, irmãos, estavam esperando que a arca chegasse. Em todo o reinado de Saul não se preocuparam com ela. Davi levanta agora um exército, prega os príncipes das tribos e vai buscar essa arca. Está tudo preparado em Jerusalém para que chegue a arca naquele lugar, uma grande festa. As trombetas vão tocar, os chofar vão soar, as virgens vão celebrar na dança, o povo vai se alegrar. Por quê? Porque a arca do Senhor está voltando para dentro de Israel. Mas quando vem então a carroça, os aiaiô estão em cima da carroça, um de cada lado. Os bois vêm puxando, carregando aquela arca, e Deus vai deixando até um tempo, até chegar numa eira chamada de Quidom. Uma eira chamada de Quidom. E ali no meio da eira existe uma pedra. E exatamente nessa pedra os bois tropeçam. E quando o boi tropeça, ele sapateia. E quando ele sapateia assim, ó, há um movimento daquela carroça. E nesse movimento a arca vai caindo, vai cair no chão. Tudo mostra a parecer que ela vai cair no chão, ela vai se despedaçar. Pensa a presença do Senhor caindo no chão. Pensa a arca da aliança feita de ouro e madeira de acácia caindo no chão, se despedaçando. Caindo de dentro da arca aquilo que tinha dentro da arca. O que tinha dentro da arca afinal? Eita, povo inteligente. O maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da lei. Pensa abrindo ali aquele caixote, aquela arca, e caindo tudo isso, que eram elementos sagrados. E quando o boi tropeça, então, na maior boa intenção também usava, aí, ops, segurei, não vai cair mais. O boi já se recompôs, já entrou na sua rota, a arca ia caindo, e agora eu segurei. Foi só ele falar, opa, segurei. Ele falou, segurou, e ele morreu. Ele foi automaticamente consumido pela glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque ele não estava habilitado a tocar naquele objeto.
Ele não estava habilitado por Deus a tocar naquele objeto. E automaticamente, quando ele é fulminado e cai ali diante de todo Israel, o que é algo extremamente interessante que acontece aqui? Se a arca estava praticamente caindo, virando, tombando no chão, e o homem que segurou essa arca morreu, então a arca caiu. Sim ou não? Não. A arca não caiu. Porque quem segurou a arca, irmãos, foi a mão de Deus e não a mão de Uzá. Porque quando os homens, os levitas, o sacerdócio que Deus escolheu, falham em sustentar a presença do Pai, é o próprio Deus quem sustenta a sua presença. Porque não é qualquer pessoa que pode tocar na sua presença. Não é qualquer homem que está habilitado a entrar em ambientes de glória. Não é qualquer homem que está habilitado a entrar em ambientes de glória. Mas o ambiente de glória não é para todos os homens. Sim, Deus fez esse ambiente de milagre, de glória, de poder de Deus para todos os homens. Mas você precisa, irmãos, de uma qualificação. Você precisa do sangue de Jesus sobre a sua vida. Você precisa de um passaporte carimbado para entrar nesse lugar. Está entendendo? E o que está acontecendo agora? A arca não caiu. Aí vamos lá, vamos para as conexões proféticas. Uzá, esse homem que segura, puxa aí o dicionário bíblico. Vai lá no Strong, você vai ver que Uzá, no hebraico, significa força. Quando a arca está caindo, a força tenta segurar. Ei, não se segura a presença de Deus pela força. A própria palavra diz: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. É por intimidade, é por santidade, é por renúncia. Isso mantém a presença de pé. Isso mantém a presença governando. Submissão, renúncia da sua própria vida, santidade, aliança, vida com Deus, devocional, busca. Não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então a força que segurar a presença Uzá e foi consumido. O Senhor dizendo: a força do homem não segura, não sustenta, não mantém a minha presença. Sabe que eu fui ver, irmãos, Kidom. Na eira de Kidom os bois tropeçam. Sabe o que significa Kidom, o original? Kidom hebraico significa dardo. Na eira do dardo. E se você pegar a escritura e for ver, só existe esse nome, dardo, 2 vezes em toda a Bíblia. Na primeira em Efésios 6, que diz: o escudo da fé, no qual poderá apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. Ou seja, o dardo que está citando Efésios 6 é algo que vem, é uma seta, é um dardo do maligno. E a outra citação de dardo na escritura está lá quando Absalão, o filho de Davi, fica preso num galho por seus cabelos, quando ele está fugindo na guerra, e Joabe vai lá, pega um dardo e perfura o filho de Davi e o mata. O que eu quero dizer, irmãos? Que dardo é uma seta. Que dardo é uma seta. E sabe o que isso está dizendo? Que a condução é saíra, irmãos. Esse lugar é um lugar de seta. Um lugar onde nós temos que ter extremo cuidado. Por quê? Porque para carregar a presença, irmãos, precisa de diligência, de cuidado. Precisa estar atento ao que Deus está fazendo e falando. Ouviu, igreja? Precisa de santificação, de renúncia, de busca. A pedra, quando eles tropeçam na pedra, irmãos, o que é a pedra na Bíblia? A pedra é o Messias, a pedra angular, rejeitada pelos construtores. A grande pedra, a Petra, que é a base da igreja. A pedra que seguiu Moisés no deserto, no qual Moisés uma vez falou, outra vez feriu. A pedra, aquela pedra era Jesus.
Então você consegue entender que quem parou aquela festa foi Jesus. Quem parou aquela festa foi uma pedra que fez o boi tropeçar. Quem parou aquela festa, irmãos, foi o próprio Cristo. Foi o próprio Deus. Por quê, irmãos? Porque toda festa, todo avivamento, tudo aquilo que parece que tem barulho, tem muita coisa, tem muita pompa, e tudo aquilo que parece, sabe, que é avivamento, mas não tem propósito, Deus vai parar nesse tempo, irmão. E Ele já começou a fazer isso. Ele já começou a fazer isso. Existe uma palavra profética sobre o Brasil, de alguns homens, há alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás, que chegaria um tempo no Brasil que haveria um grande êxodo das grandes denominações do Brasil. Existiria um grande êxodo. As grandes denominações do Brasil perderiam muita gente. E eu vou dizer para você, já começou. E o que a gente vê nisso? A gente se alegra com isso? Não, a gente se entristece com isso e ora. Sabe por quê, irmãos? Porque tanto em coisas grandes quanto em coisas pequenas, existe desalinhamento. Existe fazer coisa, irmão, sem propósito, sem entendimento. E tudo que é feito fora do entendimento, Deus está parando. Deus está parando. Quando agora Davi olha para aquele homem morto, Davi faz o seguinte, diz que ele se entristeceu. Olha só, presta atenção. Ele se entristeceu e falou, poxa, você já se sentiu assim, querido? Eu já. Sabe, a minha intenção era tão boa. A minha vontade de agradar era tão boa. O que eu queria fazer era tão bom, só que deu tudo errado. Você já viveu isso? Sim ou não, irmão? Eu já vivi isso tantas vezes e continuo vivendo ainda. Irmão, eu sou pecador. Sabe quando você faz alguma coisa e você queria fazer, tinha uma intenção tão boa, no final deu tudo errado? Quero dizer para você, aquilo que deu tudo errado, no princípio que você utilizou para ser feito, na intenção do seu coração, algo foi parado pelo Senhor. Algo foi parado pelo Senhor. Aí o que nós vamos fazer? Culpar o fulano, culpar o ciclano, culpar o pastor, culpar seu amigo, culpar seu chefe, culpar o patrão, culpar a mãe, o pai, o cunhado, o irmão. Mas se você for ver bem, irmãos, em tudo aquilo que foi feito, em algum lugar um princípio foi quebrado, e o Senhor foi lá e colocou a pedra. Aqui a pedra entra e o seu boi tropeça. Porque não adianta, irmãos, uma boa intenção, adianta você caminhar dentro da Escritura, caminhar dentro da sua palavra, seguir uma vida reta diante do Senhor. Agora ele vê aquele homem morto, e o que ele faz? Eu não posso, irmãos, por isso que Davi ensina para mim e para você. Qualquer outro líder, nós estamos falando de um rei, qualquer outro rei falava assim, arrumava uma desculpa. Esse Uzá era pecador, ele estava em pecado, certeza. Por isso que ele tocou na arca e morreu. A arca nem caiu, tá aí, tudo bem, tá. Pega esse Uzá, abre uma cova ali, põe ele no buraco e toca para frente. Chega lá, irmãos, para quem de um rei ia precisar se explicar? Nós estamos falando de um rei de uma nação, irmão. Para quem que um rei, para quem que um general se explica? Para quem que um rei daquele tempo ainda precisava se explicar? Se um soldado tivesse errado, irmãos, ele podia tirar da espada e transfixar o soldado, ele caía morto e acabou, é o rei. Ele decide até quem vive e quem morre. Naquele tempo era assim. Mas Davi era diferente. Mas Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi tinha tudo para continuar, mas ele falou, não, nós vamos parar aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque ele era um governante, ele era um líder, ele era alguém à frente de um povo que entendia, quando Deus está nos parando, é para que a gente possa realmente parar. Quando Deus manda parar, não continue. Quando Deus manda parar, não continue. O que ele vai fazer? Vai na casa ali, lembra que o pastor Bruno pregou sobre Obed-Edom um tempo aqui atrás? Vai na casa de Obed-Edom, vai ali no meio da estrada, encontra um homem e coloca a arca lá e diz para Obed-Edom, você pode segurar essa arca para nós, que foi tão ruim para nós até agora? Recebe a arca da aliança, a arca do testemunho e cuida dela. Obed-Edom falou, pois não, tudo bem.
Obed-edom, irmãos, era um levita e sabia como se relacionar com a presença. Obed-edom era um levita e sabia como se relacionar com a presença. Aquilo que trouxe morte na caminhada de Davi começou a prosperar a casa de Obed-edom de uma forma extraordinária. Aí o que acontece? No lugar da arca eles põem o defunto, eles põem um homem morto e vão carregando. Quando chega lá em Israel, abrem os portões da cidade, abrem as portas de Jerusalém, e já começou a tocar, querido, as músicas e as virgens a dançar e o povo se preparar. Mas quando Davi chega, Davi não traz no seu carro a presença de Deus, ele traz um defunto. Você está entendendo que quando a gente morrendo no meio do caminho é preciso parar? Sabe que eu estou falando que essa palavra é profética? Quantos líderes, irmãos, estão caminhando enquanto os seus seguidores estão morrendo? É preciso parar. Quantas igrejas estão caminhando? Está gente morrendo. É preciso parar. Não invente desculpa. O fulano isso, fulano aquilo, fulano não, irmão. Se é Deus que está permitindo que aconteça algo, é preciso parar e rever, e entender, e mudar. Porque, irmãos, no Brasil, o Senhor resolveu parar muitos homens. E aqueles que estão de pé, cuidem para que não caiam. Por que Deus está parando muita gente? Porque está havendo morte dentro da igreja. Está havendo morte na movimentação do reino. E algumas pessoas estão simplesmente, irmãos, tapando o sol com a peneira. Mas Davi falou, não, deixa essa arca aí. Nós caminhamos e a arca fica. E ele chegou lá. E agora, a moral de um rei diante de um povo. 40 anos, Davi. A presença de Deus esteve fora. Você foi levantado rei agora sobre toda a nossa nação. E você sai agora como uma comitiva de soldados para buscar a arca da aliança, para buscar a presença. E você nos traz um defunto na carroça. Sabe por quê, irmãos? O Senhor amava Davi pelo seu coração. Porque ele não estava preocupado com o que o povo ia falar, ou pensar, ou dizer. Davi sempre amou muito mais a Deus do que amou o trono. Davi sempre amou muito mais a Deus do que amou o cetro. Davi sempre amou muito mais a Deus do que amou a sua coroa. Davi sempre amou muito mais a Deus, se preocupou muito mais com Deus do que com a impressão boa ou ruim que ele iria deixar. E ele falou, vamos embora. E sabe quanto tempo ele fica, querido? 3 meses. Agora olha só, irmãos, em 3 meses, a história diz, olha aqui comigo, querido, que Davi vai consultar os anciãos. Davi vai procurar quem o podia orientar. A igreja precisa parar e buscar orientação. Davi vai buscar aqueles anciãos das tribos, vai buscar os homens mais velhos, vai buscar as cabeças brancas, aqueles que tinham o entendimento de como as coisas deveriam acontecer. Davi, como rei, vai se humilhar perante o Senhor, vai chorar nas suas noites, vai juntar cinza sobre a sua cabeça e vai buscar o que ele tinha que fazer. E em 3 meses ele buscando entendimento daqui, dali. Eu vou falar uma coisa para você, hein? Que eu fui conectado nisso hoje. Davi começa a ter toda aquela informação acerca do profético. Um rei entendendo sobre o profético, entendendo que ele não era só a bola da vez, que ele não era só o rei daquele tempo, que ele era um homem profético. Com tudo que estava acontecendo, com tudo que a Escritura já havia dito, com tudo que aquilo que ainda viria para frente, Davi começa a entender, peraí, Deus me colocou num lugar diferente, Deus tem alguma coisa comigo. Davi já era movido de gratidão por ser tirado de trás de malhadas, fedia a ovelha na sua mocidade, agora é um rei. Mas ele começa a entender sobre coisas proféticas. E aí vem a informação para ele, olha Davi, lá na casa de Obed-edom é só maravilha. Na casa de Obed-edom o homem prosperou, as suas terras cresceram,
a sua casa evoluiu. Lá na casa de Obed-edom, todos os animais estão, sabe, as crias, está tudo prenha. Até as mulheres da casa de Obed-edom estão grávidas, pela unção de produtividade e prosperidade que tocou a casa de Obed-edom. O Targum hebraico, irmãos, que é um documento que é aceito pelos pais da igreja e pelos rabinos, fala sobre isso. Que na casa de Obed-edom, até as mulheres, as fêmeas dos animais e dos homens, todas em 3 meses engravidaram. Isso era um sinal de fertilidade da parte de Deus, dizendo: a minha presença abençoa. Quando ela é bem entendida, quando ela é bem relacionada, ela abençoa. Mas quando é quebrado princípios, essa mesma presença que abençoa, ela mata. Não é só o diabo que mata, não é só o pecado que mata, Deus mata também. Pegou? A mesma presença, irmãos, que te abençoa é a presença que pode te matar. Uzá morreu pela presença. Sabe o que está acontecendo? Na casa de Obed-edom está tudo às mil maravilhas, e Davi está entendendo sobre isso. Agora olha uma coisa interessante. Nós lemos 1 Crônicas capítulo 13. Não é isso? 1 Crônicas capítulo 13. Agora nós vamos ler 1 Crônicas capítulo 15. Sabe por que Deus parou, irmãos, Davi? Sabe por que Deus matou Uzá? Não somente porque tudo aquilo que eles estavam fazendo estava fora de um princípio. Pega isso nessa noite, irmão. Sabe por que Deus paralisou a comitiva que trazia a arca da aliança de volta? Sabe por que Deus parou o rei Davi? Sabe por que Deus matou Uzá? Não só porque a arca da aliança, que precisava vir nos ombros dos levitas, estava vindo numa carroça, mas porque o lugar que ela deveria ser introduzida não estava pronto. Deus falou para mim isso hoje, e eu botei aqui na mensagem. O lugar que ela deveria ser introduzida, Mateus, não estava pronto. Nós estávamos falando de 1 Crônicas 13, e você vai ver que esse lugar fica pronto em 1 Crônicas 15. Sabe o que Davi ia fazer? Assim como ele errou conduzindo a presença numa carroça, ele ia chegar com a presença em Jerusalém, ia levá-la até onde? Os montes em Gibeon, aonde estava o tabernáculo de Moisés. Enquanto não era para lá que essa presença tinha que ir. É nesses 3 meses de espera, nesses 3 meses de renúncia, é nesses 3 meses de choro, de pranto, de lágrimas, que ele recebe a revelação de uma tenda, que ele recebe a revelação de Deus de um lugar aonde precisava ir a presença. É nesses 3 meses de choro, de pranto, de busca, aonde ele está dizendo: por que existe morte onde tinha que existir vida? E os anciãos digam para ele: ei, rei, bendito seja o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Olha aqui as escrituras, olha a palavra de Deus em Levítico. A sua presença só pode ser carregada nos ombros e dos levitas. E ele: pronto, isso aqui a gente arruma em uma semana, isso aqui a gente volta no dia seguinte e busca a arca na casa de Obed-edom. Mas ele continuou orando mais um dia, mais 2, uma semana e 2. E o Senhor foi falando com ele: tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. E foi dando para ele a revelação: o lugar da presença não é mais no Santo dos Santos. Pegou o que eu estou falando? Pegou o que eu estou falando? O lugar da presença não é mais no Santo dos Santos. Ele começou a entender isso, mas como não? Ele começou a entender isso, mas como não? Como se existe um lugar preparado, foi dado a Moisés num modelo celestial. Mateus, foi dado para Moisés um modelo, como Moisés viu no céu, Moisés foi e construiu ali na terra.
E tinha, sabe, um pátio externo, e tinha o santo lugar, e tinha o santíssimo lugar, onde a presença deveria ficar. E essa era a lei, e esse era o mandamento, e essa era a cultura. E isso era o que todo Israel esperava. Mas nesse tempo, irmãos, você vai ver aí 1 Crônicas, depois você vai ver isso no livro de Samuel, vai falar sobre isso também. Vai vir 1 Crônicas 14, 1 Crônicas 12, vai vir os livros dizendo que ele vai então preparar um lugar, porque ele teve instrução no seu espírito, que algo na forma de se lidar com a presença estava mudando. Algo na forma de se relacionar com a presença estava mudando. Um homem está entendendo isso. E 1 Crônicas 15 diz assim: Davi também fez casa para si na cidade de Davi, e então preparou ali um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Diga comigo, uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para servirem eternamente. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Antes, Davi não havia preparado um lugar que Deus queria, da forma como Deus queria, da forma como o Senhor esperava. Então, no meio da movimentação de um rei, segundo o coração de Deus, cai a pedra, pum! E quando a pedra cai, irmãos, o boi tropeça. É Deus parando a minha vida, é Deus parando a sua vida, é Deus nos conectando de volta com o nosso chamado, com o nosso propósito, com aquilo que fomos chamados para fazer, com aquilo que fomos chamados para fazer, da forma em que fomos chamados para fazer, no lugar em que Deus nos chamou para fazer, no tempo em que Deus nos chamou para fazer. Está pegando? Deus está falando no seu espírito. O Senhor, irmãos, como fez no café ontem, está conectando homens no propósito aqui nessa noite. Deus está trazendo, irmãos, entendimento acerca dos tempos e modos. Modo fala da forma como se faz, tempo fala da forma quando se faz. Existia algo que Deus estava dando, e a gente leu aqui então em 1 Crônicas 15. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que agora ele tinha preparado. Diga assim: eu preciso preparar um lugar para o Senhor. Lembra dos salmos que Davi fez? Não subirei no leito em que durmo, não entrarei na tenda em que eu moro, até que eu prepare um lugar para o Senhor. Ele já sabia que precisava preparar um lugar. Ele escreve uma música, ele era um músico, ele era um tangedor, escreve um salmo dizendo: eu não entro na minha casa, eu não como mais, eu não durmo, sem antes preparar um lugar para o Senhor. E Deus lá do céu bradou: pronto, filho, é isso, você sabe o que tem que fazer. Aí no momento de bobeira que eu, você, todos nós temos, ele prepara todo o exército, ele esquece do seu salmo e vai buscar o que ele tinha que buscar, da forma errada, do tempo errado, do jeito errado, para colocar no lugar errado. Aí a pedra, ó, bum! A pedra, o Cristo, balança a carroça, e tudo aquilo que eu achava que ia ser festa vira morte, vira choro, vira pranto. E Deus te separa então para um lugar e te põe lá chorando sozinho dentro de um quarto, porque é um momento que não é o conselho da mãe, não é o conselho do pai, não é o conselho da tia, não é o conselho do pastor, não é o conselho do amigo, é o conselho de Deus que vai falar ao seu coração a forma, o jeito, o tempo, como precisa ser feito.
Ei, é o momento em que todas as vozes serão anuladas. Não se ouve mais ninguém, somente o Senhor. E Ele vai impartir no seu coração. Sabe, irmãos, como a roda de uma engrenagem contra os dentes de outra engrenagem no seu espírito, dizendo: assim é a forma, assim é o modo, esse é o tempo, esse é o lugar. Vá e faça como eu estou dando a você. Ele preparou um lugar. Agora olha a coragem desse homem, irmãos. Ele chegar diante de um povo que, quando entrou na terra, eram mais de 3 milhões, ou quase isso, quase 3 milhões de pessoas. Falam a respeito de 2 milhões e 700, alguma coisa assim. Depois que eles entraram, era um povo já muito mais numeroso. Agora ele é rei sobre toda esta nação. E diz assim: olha, eu vou fazer uma coisa. Agora eu vou lá buscar a presença de volta, do jeito certo. E ele foi lá, fez a festa tudo de novo, chamou os soldados, levou os levitas. Os levitas na casa de Obed-edom passaram as varas, colocaram a arca sobre os ombros e vieram. Aí era assim, irmão, ó, era assim que a Bíblia diz, ó, vinha aqui, ó. E eles faziam 1, 2, 3, 4, 5, 6, tuf, parava, baixava a arca e sacrificavam diante do Senhor. Cada 6 passos para tudo e sacrifica. Cada 6 passos para tudo e sacrifica. Cada 6 passos para tudo e sacrifica. Mas é muito difícil. Quem falou que Deus chamou você para fazer coisa fácil, rapaz? Quem te disse que ia ser fácil? Deus falou que ia ser grande, que ia ser vitória. Mas não falou que ia ser fácil. Nunca falou que ia ser fácil. Sabe qual é o nosso problema como igreja? A gente pega os atalhos. A gente aprendeu, irmão, no mundo secular que vivemos, capitalista ocidental, a pegar atalho. Mas se você pega um atalho na escritura, você morre. Agora, cada 6 passos para e sacrifica. Sacrificar, o que você pensa que é? Passar a faca no pescoço do cordeiro, deixar o sangue ali embora, irmãos. Eles sacrificavam bois, sacrificavam cordeiros. Sabe o que é sacrificar? Oferecer a Deus. Sabe como é que se oferece? Mata o animal, coloca numa bacia e começa ali a cozinhar ele até que derreta o animal inteiro. Pensa quanto tempo demorou para que a arca chegasse no lugar que ela tinha que chegar. Sabe o que isso está falando, irmãos? Eles estão redimindo. Sabe o que eles estão falando? Eles davam 6 passos e paravam. 6 é o número do homem. 6 é o número do homem. O número da besta será o número do homem repetido. 6. 6 é o número do homem. O que eles estavam fazendo? Remindo o pecado do homem através do sangue. Que sangue que era aquele? O apontamento para o cordeiro, para Cristo, que estavam remindo o pecado do homem. Agora ele faz tudo certo. E agora, pronto, chegaram. Agora a presença veio. E o Obed-edom, que não é bobo nem nada, falou assim: a presença vai, eu estou indo também. E a família dele falou assim: pai, agora que tudo aqui mudou, nunca esses campos foram tão verdes em 3 meses, nunca esses animais estiveram tão gordos, nunca a gente foi tão feliz como quando esse objeto, essa arca ficou aqui em casa. E agora eles vieram buscar e o Senhor vai embora e deixar tudo isso. Aí ele falou: sim, eu vou deixar tudo isso, porque eu não estou trocando tudo isso por nada. Eu estou trocando tudo isso por um tudo ainda maior. Eu estou trocando tudo por tudo. Eu estou trocando o meu tudo por algo que é maior do que tudo. O Senhor me chamou, Ele escolheu, Ele me elegeu. Ele é a vida que pulsa no meu coração. Dele depende, irmãos, o seu respirar. Dele depende o seu levantar, o seu acordar. Para que te fadigas com tantas coisas? Para que você quer tantas coisas além do que te é suficiente? Adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo pelos seus dias e cumprir o propósito pelo qual Ele colocou no seu coração. Essa é a sua vida. Essa é a sua vida. Porque te afadigas com tantas coisas, se uma só coisa é necessária:
Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. Agora Davi chega lá, aparece, Obed-edom vai junto. Vambora, filho, pega aí as coisas, monta as trouxas e vambora. Mas e o nosso bom, nós queremos, sei lá, dar isso para alguém. A gente tem que ir atrás da presença, vamos todo mundo junto. E quando chega lá, a Bíblia fala, irmãos, escuta isso. Vamos lá para a gente começar a caminhar para o fim. Vamos pegar a parte profética da palavra. O tabernáculo de Moisés estavam nos montes em Gibeon. Gibeon, irmãos, é o deserto. O deserto. E lá nos montes, numa região chamada Gibeon, nos montes de Gibeon, escuta aqui para mim, não se distraia. Nos montes de Gibeon tinha a cidade sacerdotal de Gibeon, aonde moravam os levitas que sacrificavam. Aonde nesse tempo Deus já tinha escolhido até a família de Zadok, para que pudesse trabalhar ali no sacrifício. E o que acontecia naquele tabernáculo? O que sempre aconteceu: o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Iam lá, tinha os pães da mesa da propiciação, trocavam os pães, colocavam lá o incenso, assim, mantinham o azeite que mantinha o fogo ali aceso, a luz acesa. Todo o ritual que sempre aconteceu. Estava em funcionamento o tabernáculo que Deus tinha dado para Moisés. Moisés já morreu há muito tempo lá atrás, mas o tabernáculo está montado na cidade sacerdotal de Gibeon. Nos tempos de Davi, o rei Davi, do seu filho, o rei Salomão, a cidade sacerdotal era Gibeon. Nos tempos do profeta Samuel, a cidade sacerdotal era Nob. E sabe o que Saul faz? Depois vai lá e destrói a cidade sacerdotal de Nob, e passa os sacerdotes, e passa os levitas ali a fio de espada. Por quê? Porque Saul falou que os sacerdotes de Nob, que os levitas de Nob estavam apoiando o reinado de Davi. E vai lá e destrói. Por causa disso, a cidade sacerdotal passa de Nob para Gibeon. Então existe, vamos lá, calma, irmão. Existe um monte de Gibeon. E lá existe o tabernáculo montado da forma como Deus tinha dado a Moisés. Agora olha para mim, vamos entender o que o Senhor está fazendo. O que tinha nesse tabernáculo? O sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. Morria animal lá o tempo inteiro. Chegava lá, irmãos, era sangue derramado para todo lado. Por quê? Porque morriam animais ali, bois e carneiros, na parte da manhã inteira e na parte da tarde também. Morria, era sangue sendo derramado, o tempo inteiro sangue sendo derramado. Só que você olhava para aquele tabernáculo, aquilo era o formato que eles tinham de culto. O tabernáculo tinha uma aparência de igreja. O tabernáculo tinha uma placa de igreja. O tabernáculo tinha, falando de coisa espiritual, o tabernáculo tinha um movimento sacerdotal, como se funciona uma igreja. Só que tem um detalhe: a presença não estava lá. Só que tem um detalhe: a presença não estava mais lá, porque já teve um dia. Então peraí, o que todo aquele povo entendia: a nossa igreja é o tabernáculo, o nosso culto é matar animais, a nossa adoração é tocar o chofar da forma como os levitas fazem. O que o povo entendia? O nosso horário de cultuar é pela manhã e à tarde, o sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde. A nossa igreja é o tabernáculo, tem cara de igreja, forma de igreja, banco de igreja. As pessoas que estão lá têm roupa de igreja, parece tudo com uma bela igreja, mas a presença não está mais lá. E aí, irmãos, faz toda a diferença. Porque nós temos muitos lugares, irmão, muitos lugares, com cara de igreja, com placa de igreja, com banco de igreja, com culto de igreja, com roupa de igreja, mas a presença não está mais lá. A presença saiu de lá e acabou.
foi-se a glória de Deus. Por que a presença não está lá, pastor? Porque já teve tanto tempo fora e ninguém se preocupou. Agora Davi foi lá e buscou do jeito certo. Só que Davi preparou uma tenda. 2 Crônicas capítulo 1, vamos lá. 2 Crônicas 1 diz assim. 2 Crônicas capítulo 1 verso 2 diz assim. Aqui já vai falar do rei Salomão, mas vai te dar um entendimento daquilo que eu estou te dizendo. 2 Crônicas capítulo 1 verso 2 diz assim. Salomão reuniu todo Israel, os líderes de 1000, de 100, os juízes, todos os líderes de Israel e os chefes de famílias. E foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, no alto de Gibeon. Foi com toda a assembleia ao lugar sagrado, lá no alto, no monte em Gibeon. Pois ali estava o tabernáculo que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. Amém? Davi está indo lá visitar. Mas diz assim o próximo versículo. Porém, diz assim o próximo versículo. Davi tinha transportado a arca de Deus de Quiriate Jearim para a tenda que ele tinha armado em Jerusalém. E aí, pastor, você precisa entender isso, irmãos. Eu vou te dar alguns versículos agora que vão te ensinar, te mostrar o funcionamento dessa tenda. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Tudo está acontecendo como era antes naquele tabernáculo. Só que Davi fez uma tenda com muitas diferenças. A primeira dela, irmãos, a primeira diferença dessa tenda, quando chegou a tenda da aliança, quando chegou a arca da aliança para ser introduzida na tenda, houve sacrifícios. Eles já vinham sacrificando desde lá, e chegaram, no dia que chegou, houve sacrifícios. Porém, depois que ela foi introduzida na tenda, não houve mais sacrifícios. Davi falou: não desce mais sangue de ninguém aqui. Não desce mais sangue de ninguém aqui. Aqui nesse lugar não haverá morte mais de animais. Dentro, irmãos, dentro dessa tenda, você vai ver aqui, nós vamos ler, ele vai escolher 3 famílias: Emã, Asaf e Jedutum. Ele vai escolher 3 famílias: a família de Emã, a família de Asaf, a família de Jedutum. E músico, irmãos, que não entende disso, está fora do propósito, não sabe se movimentar profeticamente. Ele vai escolher dentre os levitas 3 famílias. Não era mais toda uma nação levítica, não era mais toda uma tribo. Eram 3 famílias: Asaf, Emã e Jedutum. Falaram: pelo seu zelo, pela sua postura, pela sua dedicação, eu, Davi, escolho Asaf, Emã e Jedutum. E vocês vão trabalhar dentro da tenda que eu fiz para colocar a presença. E vocês vão trabalhar em turnos constantes, 24 horas vocês vão declarar. E qual que é a diferença? Aqui nessa tenda os instrumentos não param. Aqui os instrumentos, os símbolos, as cordas, as harpas tocam. E quando os instrumentos tocarem, vocês profetizem. Quando os instrumentos tocam, vocês profetizam. Ao som dos instrumentos, profetizem. Então os instrumentos tocam. Quando os instrumentos tocarem, vocês vão profetizar e interceder. E depois vocês proclamem os poderosos feitos do Senhor. Sabe o que ele está fazendo, irmãos? Transicionando um modelo de culto. Agora, qualquer pessoa pode chegar até a entrada da tenda e olhar para a presença. Agora, o que é ensinado para nós? Que lá quando Jesus rasgou, ele morreu e o véu foi rasgado. Aí a presença ao Santo do Santo estava aberto. E aí agora não era só mais um homem que entrava lá em Yom Kippur, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Quando Jesus rasgou o véu, todo mundo podia ver a arca. Conversa, irmãos, a arca também não estava lá. A arca também não estava lá. Por quê? Porque a arca foi vista a última vez depois do reinado de Josias. Você vai ver em 586 antes de Cristo, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, queima o templo, a arca desaparece.
Apocalipse quer dizer para nós que ela foi recolhida pelo próprio Deus e está na eternidade. Aquilo que quando Jesus acontece, ele morre na cruz e o véu então é rasgado e começam então a ter acesso ao Santo dos Santos. Para quê? Para eu entrar lá dentro? Não, para eu ver que a presença não está lá mais, que já foi transicionado a forma de culto, e Davi já está entendendo isso aqui há centenas de anos antes. Deus precisa de homens sacerdotais, irmãos, de homens proféticos, com entendimento do que Deus está fazendo. Não se trata apenas de livro, de teologia, de estudo, irmãos. Se trata de entender o que Deus está fazendo, falando, e se posicionar para responder a isso. Você está entendendo? Ele mudou tudo na tenda agora. Qualquer um que chegasse ali podia ver. Está lá a presença. Era o Senhor falando: a minha presença está aberta para todos. Todo aquele que quiser se achegar e se santificar, você vai poder ver a minha glória. Na tenda então funcionava. Vamos lá, vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras. 1 Crônicas, capítulo 25, verso 1, diz assim: Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, Emã e Jedutum para ministrar, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Escolheram 3 famílias. Pegou aí 3 famílias. 1 Crônicas 25, 1. Escolheram 3 famílias e os seus descendentes. Escuta uma coisa aqui. E o que eles iam fazer lá? Irmão, isso aqui é muito importante, por favor. Olha aqui, o que eles iam fazer lá? Asaf, tá bom, beleza. Asaf, Emã, Jedutum. Vocês, seus descendentes, vocês vão trocar os turnos. E vocês vão ficar aqui fazendo o que? Declarando: Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Sabe o que ele estava entendendo? Que no céu existe um coral de anjos que fala a mesma coisa. Sabe o que ele está entendendo? Se essa aqui é a presença dele, isso no meio desses querubins é o trono dele, então nós temos que fazer exatamente como os céus fazem diante do seu trono. Você está entendendo, irmãos, o que é ser igreja? Para com essa história de inculto, querido. Para passar a hora, esquentar a banca, o culto aqui demora. Irmão, você vem no Mevan querendo uma palavra rápida, esquece. Nós estamos aqui, irmãos, para estabelecer aquilo que Deus nos deu. E se lá eles fazem isso, aqui nós vamos fazer também. Então Davi pega 3 turnos e começam a fazer aquilo ali. E vocês vão fazer isso agora. E essa adoração não para por 24 horas. Sangue não tem mais. Sacrifício de animais aqui também não tem mais. Agora, o que a Babilônia, o que o modelo babilônico faz? Aquilo que falamos ontem. Babilônia fala de um espírito de religiosidade que rouba a identidade dos filhos de Deus. Você que não veio no café, depois você procura saber. Babilônia é o espírito de religiosidade. O que fazia com Daniel, com aqueles que vieram para Babilônia? Trocavam o seu nome, faziam a mudança da identidade. Babilônia quer engessar você. A religião, ela rouba a identidade dos filhos. O que Babilônia fez? Nabucodonosor, rei da Babilônia, levantou uma estátua. E sabe o que ele estava fazendo? Roubando a adoração, querendo anular o funcionamento da tenda. Porque ele já sabia que Davi falou: ao som dos instrumentos, instrumentos toquem, bateria toquem, profetizem, 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 profetizem. O que Nabucodonosor fala? Eu levanto a minha estátua e ao som dos instrumentos, curvem-se a minha estátua. Essa é a ação da Babilônia. Eu levantei agora o Deus de vocês. O Deus de vocês é essa imagem, a minha imagem gigante. E quando tocarem os instrumentos, vocês se dobrem e prostrem a minha imagem. Essa é a ação de Babilônia, irmãos. Roubar o culto a Deus. Roubar o culto a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Nós estamos no fim. Pega aqui 1 Crônicas 16. 1 Crônicas 16, verso 1 diz assim. 1 Crônicas 16, 1. Eles trouxeram a arca de Deus e colocaram na tenda que Davi havia preparado. Ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão diante de Deus.
Isso foi quando eu falei para você, quando a arca chegou, houve sacrifício, depois não houve mais. Pula para o verso 8, diz assim: o que é o funcionamento da tenda, irmãos? Deem graças ao Senhor. O que vocês vão fazer aqui, as 3 famílias? Número 1, vocês vão dar graças ao Senhor. Número 2, vocês clamem pelo seu nome. E número 3, vocês divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Isso, irmãos, é um modelo da adoração para a igreja. O que é isso? 3 pilares. O primeiro pilar: deem graças ao Senhor. O que é dar graça ao Senhor? Expressar gratidão a Deus. Diga comigo: adoração. O que é expressar a Deus? Adoração. Segundo, clamem pelo seu nome. O que é clamar pelo nome do Senhor? Chorar e clamar e guerrear. Diga: intercessão. E terceiro, divulguem entre as nações o que Ele tem feito. O que é divulgar entre as nações o que Deus tem feito? Proclamar a palavra. Adoração, intercessão e proclamação. 3 pilares, é um modelo de culto. Agora peraí, para você entender, tá, pastor? Isso aí toda igreja faz. Vamos orar, irmão, para que seja assim. Porque já não existe oração há muito tempo nas igrejas. Intercessão, reunião de intercessão, irmão, é 3. São 3. Vigília são 10. Festa, 200. Amém? É ou não é? Ou eu estou errado? A adoração é o momento que você dá a Deus. Por que, irmãos, que a maioria de nós chega no culto depois da adoração? Por que a maioria de nós, vamos chegar 20 minutos, 30, a gente chega no momento que a adoração já acabou. Isso quer dizer o que? Eu vim para receber, eu não vim para dar. Então eu quebrei o pilar da tenda. Então quer dizer que a minha adoração está manca. Quer dizer que Deus já está vindo com a pedra para balançar minha carroça. Porque a forma de adoração que eu estou dando a Deus não é a forma da tenda, é a forma de conduzir a arca, a presença na carroça. Há muito tempo a reverência foi embora dos cultos e a paixão desapareceu. E você quer saber mais uma coisa que diferencia muita coisa também? Esses 3 pilares, eles precisam funcionar juntos, não é separado. Não existe um lugar que você vem só para adorar. Não existe, segundo o modelo de Deus, um culto que você vem só para orar. Isso é só a intercessão. Em todos os lugares onde se reúnem para o culto a Deus, precisa ter a voz de cânticos e os instrumentos. Por quê? Porque ao som dos instrumentos você profetiza. O que nós fazemos aqui no início? Não é uma musiquinha para a gente se alegrar e abrir o culto, irmãos. É ao som dos instrumentos você profetiza. Ao som dos instrumentos você profetiza. Profetiza sobre a família, sobre o trabalho, irmãos. Adoração é um lugar também de guerra. Ao som dos instrumentos, ao som das notas aqui do Mateus. Por que você acha, irmãos, que ele está ali fazendo uma trilha sonora? É para o ambiente ficar gostoso? Você acha que ele está ali fazendo um fundinho para mim, para ficar gostoso? Irmãos, essas toques nessas teclas abrem os céus sobre esse ambiente. Ou você não percebeu ainda que quando ministramos sem esse som, parece que trava tudo e a engrenagem não roda? Por quê? Porque ao som dos instrumentos profetizem. Destruam a estátua de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Por isso, irmãos, que um dos instrumentos mais proféticos que existe é bateria. Por quê? Porque a pele da bateria naquele tempo era a pele do carneiro. Falava de sacrifício e de um som que sai do sacrifício. E quando os tambores tocavam e as buzinas, a glória de Deus se manifestava. Por isso que quando nós adoramos, não é para abrir o culto com uma música bonita. Quando nós adoramos, irmãos, é para que o ambiente se abra e a palavra possa pousar num ambiente aberto. Como é ruim, irmão, você entrar para ministrar num lugar em que aqueles que passaram antes não abriram os céus.
Nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, e o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que se abra os céus, o teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram, teu reino venha mover, a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Nos ensina, Pai, a entrar nesses lugares. Se assenta aí, irmão, mais um pouquinho. Você está entendendo o que é abrir os céus? Sabe por que eu faço questão de aonde nós estamos indo ministrar, levar, querido, essa equipe, levar um tangedor, para que a gente tenha condições de entrar num lugar para pregar com os céus liberados. Porque eu entendo, irmãos, que não existem aqui músicos, não existem aqui levitas, tanta igreja dizendo os levitas da nossa igreja. Irmãos, isso é errado. O sacerdócio de Levi morreu, acabou. Hebreus fala que o sacerdócio de Levi, irmãos, ele é incompleto, inconstante, insuficiente, e ele foi extinto. Você falar que é levita, querido, você não está entendendo o que está acontecendo. Você não faz parte do sacerdócio de Levi, você faz parte do sacerdócio do Messias, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui não tem levitas, aqui não tem músicos, aqui, irmãos, tem adoradores proféticos. Homens que estão pagando um preço em jejum, em oração, em ensaio, em vigília, para que quando tocam, os céus possam se abrir. E aí eles tocam ao som dos instrumentos. O que é que você faz aí embaixo? Profetiza. Você não conversa na hora do louvor. Você não fica sentado na hora do louvor. Você não bate papo na hora do louvor. Você não chega atrasado na hora do louvor. Você não fica brincando com o menino na hora do louvor. Na hora do louvor você profetiza. Os instrumentos tocam aqui em cima e você profetiza. Por isso que a partir de domingo que vem todo mundo vai chegar no horário certinho. Por quê? Porque somos uma igreja profética, que às 19 horas, quando toca os instrumentos, nós todos juntos profetizamos. Abrimos os céus sobre essa cidade. Abrimos o céu sobre essa região. Espírito Santo, Espírito Santo, isso é igreja. Nós não estamos aqui brincando, irmão, de fazer culto.
Nós não viemos aqui atrás de uma bênção. Nós viemos aqui, irmãos, atrás de ser uma bênção na vida de alguém, de servir pessoas, de morrer pelo reino do nosso Deus e Pai. Isso é tenda de Davi. Por que na sala de oração a gente vem aqui, irmãos, tem música tocando? O que acontece? Música toca, aí depois a gente ora, aí música toca, aí a gente proclama a palavra, libera uma palavra. Se você vir aqui, nisso que foi ministrado aqui, que acontece sexta-feira, no Conexão Jovem, os músicos estão tocando, e as pessoas que estão aqui estão profetizando. Depois os músicos tocam, e existe uma liberação da palavra. Depois existe a intercessão e os músicos tocam. Isso é a tenda de Davi, que alguns estão conhecendo hoje. Isso é a tenda de Davi. Os músicos, ou melhor dizendo, os adoradores proféticos, os intercessores e os proclamadores, trabalhando juntos em um único ambiente, para atrair a glória de Deus. Irmão, leva um violãozinho para onde você for, uma bateria. Não tem violão, bateria, irmão, põe no CD, no playback, põe uma musiquinha lá e adora, irmão. Não começa a adorar, não começa a orar pedindo coisas, sem antes adorar e se render a Ele, sem antes chorar, sem antes dizer, antes de pedir qualquer coisa, Deus, eu quero lhe dar a minha vida. Antes de pedir qualquer coisa, Deus, eu quero sacrificar o meu eu quero renunciar à minha vontade, eu quero me dar a Ti. Eita, que noite bonita. Irmão, esse é culto pós-café. A unção está predominando, está vindo. Se a gente entender isso, irmão, ninguém vai nos segurar. Se cada dia às 7 horas toda a igreja estivesse aqui como está hoje, irmãos, e quando esses instrumentos tocassem, você levantasse a sua mão e falasse, Deus salva a minha casa, Deus salva a minha família, Deus liberta os meus pais, Deus cura as enfermidades desse povo, sara a minha cidade, levanta, Deus, um governo justo para essa nação. Ninguém vai nos segurar, irmãos. Ninguém vai nos segurar. Olha aqui, vamos lá, correr para acabar. Salmo 141, verso 2 diz assim, olha o que Davi, por que Davi faz tudo isso? Salmo 141, verso 2 diz assim, seja a minha oração como incenso diante de Ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Sabe por que Davi mudou tudo isso, irmãos? Porque ele disse assim, seja a minha oração como incenso diante de Ti. Qual outra coisa que ele mudou? Ele falou assim, aqui na tenda não acende mais incenso. Aquele incenso que cheirava aquele tempo inteiro lá dentro do tabernáculo de Moisés, que estava nos montes em Gibeon, na tenda de Davi, que está na cidade de Davi, em Jerusalém, não acende mais incenso. Por quê? O que ele atendeu? O que ele entendeu? Salmo 141, 2. Seja a minha oração como incenso diante de Ti. Eita, e olha aqui. Jesus, como que eu faço, Pai? Como é, querido? Eu tenho dificuldade de passar alguma coisa para vocês. Nós não temos uma cultura, nós não temos uma religião que persiste. Eu estou aqui diante de algumas pessoas. Como Davi transicionou isso diante de milhões de homens? Com uma cultura fechada, com o entendimento de um culto formatado. E Davi falou, não acende mais nada aqui. Eu sou rei e nessa tenda não tem mais incenso aceso. Por que nós não vamos acender incenso? Porque não é incenso que Deus quer, é a minha e a sua oração. Aí Davi falou, todo mundo aqui vai orar, todo mundo aqui vai adorar o Senhor em oração. Esse incenso, essa fumaça, esse perfume não pode substituir o meu dever e o seu. Davi falou, nós precisamos orar, e botou todo mundo para orar. O que mais que diz o Salmo 141, 2? E o levantar das minhas mãos seja como oferta da tarde. Não tem mais sacrifício nem de dia nem de tarde. O que eu faço? Levanto as mãos para adorar ao Senhor. Aí o que você está pensando comigo? O que eu pensei? Eu falei, com certeza queriam matar ele. A gente fica preocupado, o que a pessoa está pensando, o que eles estão achando. E se o culto demora, e se isso, aquilo, e se cobra, irmão. Davi estava se lixando, quer saber? Ele estava se lixando e falou assim, olha, Deus mandou e eu vou fazer.
E se eles me matarem aqui, eu morri, mas morri obedecendo ao meu pai, vou direto para abraçá-lo. Sabe o que Davi falou? Olha aqui, fez tudo isso. Aí a gente pensa assim, e será que isso veio de Deus mesmo? Deus devia querer matar esse homem também, porque como é que muda tudo assim? Em resposta ao Salmo 141, verso 2, Deus faz o Salmo 89 para ele e diz assim, escuta, Salmo 89, 20, encontrei o meu servo Davi, e ungi-o com o meu óleo sagrado, a minha mão o sustentará, e o meu braço o fará forte, nenhum inimigo o sujeitará a tributos, e nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante deles os seus adversários e destruirei os seus inimigos. A minha fidelidade, o meu amor o acompanharão. Pelo meu nome aumentará o seu poder. A sua mão dominará até o mar e a sua mão direita até os rios. Olha o que Deus está fazendo. Olha o que Deus está fazendo. Eu preciso da sua atenção, irmãos, para eu conectar esse final e a gente conseguir fechar isso aqui com o entendimento dessa mensagem, o entendimento que essa mensagem precisa. Escuta uma coisa, a antiga aliança, o que Davi fez foi transferir a arca da aliança, a presença de Deus, do tabernáculo de Moisés para a tenda de Davi. Amém? O que Davi fez na antiga aliança? Ele fez uma transferência da presença de um tabernáculo para uma tenda. Pega comigo. Só existe uma coisa da antiga aliança que Deus quer restaurar na nova. Não existe absolutamente nada na escritura, nada da antiga aliança que Deus quer restaurar, a não ser a tenda caída de Davi. Anote, Amós capítulo 9, verso 11, diz assim: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, ou a tenda caída de Davi. Consertarei o que estiver quebrado, restaurarei as suas ruínas, eu reerguerei para que seja como era no passado. Quem falou para você, pastor, que Deus quer fazer adoração em formato de tenda? Isso é coisa da antiga aliança. Amós 9:11 diz: naqueles dias, nos últimos dias, eu levantarei a tenda caída de Davi, eu vou consertar o que estiver quebrado, restaurar suas ruínas, eu vou reerguer aquela forma de culto, para que seja como no passado. Ei! Oh! Davi entendeu algo que nós não entendemos ainda. Na nova aliança, João capítulo 4, o Senhor procura adoradores que adorem espírito em verdade. Na nova aliança, porque na antiga ele já tinha achado. Olha o que diz aqui: para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor que realiza essas coisas. Irmãos, olha que texto profético. Está falando assim, sabe por que essa tenda tem que se levantar? Sabe por quê, pastor Bruno? Para que o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declare o Senhor que realiza essas coisas. Ou seja, para que todas as nações que pertencem ao Senhor sejam alcançadas pelo Senhor, a igreja precisa novamente funcionar em um modelo que ele determinou como sendo o funcionamento da tenda de Davi. Amós está falando isso, para que todos os meus filhos, para que todas as nações conheçam a mim como Senhor. Aí se você falar assim, não pastor, mas como esses dias são esses dias, não precisa nem abrir, irmão, vai só anotando aí. Eu preciso que você pegue isso aí. Atos 15:16. Agora nós estamos em Atos, diga assim comigo, é nova aliança. Eles estão num concílio dos apóstolos, e está lá Paulo, e está lá Barnabé, e está lá Tiago, e dizendo assim, os gentios fazem parte da aliança ou não fazem parte da aliança? Em Gabriel, nós vamos aceitar esse povo, gentios, eles vão entrar na aliança ou não vão entrar na aliança? O que vai acontecer? Tiago
toma a palavra em Atos 15:16 e diz: cumpridas essas coisas, o Senhor falou: voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E levantarei de suas ruínas e restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Olha o que Tiago está falando. Os gentios fazem parte da aliança, e eles só serão alcançados genuinamente, todos aqueles que não são judeus, os gentios, quando a gente restaurar a forma de cultuar do tabernáculo, da tenda que Davi construiu e que não funciona mais hoje. Nós precisamos trazer isso, irmãos. Nós vamos orar nessa noite nesse sentido, trazendo a restauração disso para cá novamente. A tenda está pronta, a profecia está lançada, a profecia está liberada. Vem comigo aqui, fica com isso. A tenda, olha aqui para mim, irmãos. A tenda está montada e o culto está transicionado. Só que a tenda aponta para um homem. O tabernáculo de Moisés nos montes apontavam para uma tenda. Chegou o momento de transicionar, a tenda apareceu. A tenda agora, ela desapareceu porque ela aponta para um homem. Jesus. E este homem, ele é cabeça e é corpo, o seu corpo é a igreja. Este homem aponta para a igreja. Quando Jesus em Mateus caminhava, eles mostravam a suntuosidade do templo. E aquele templo já era o de Herodes. E Jesus falou assim: esse templo é muito lindo, mas ele pode ser destruído em 3 dias. Eu o reconstituirei. Reconstruirei o templo novamente. E aqueles homens se escandalizaram e disseram: esse templo foi construído em mais de 40 anos. E tu pode construir em 3 dias? Ele falou: sem dúvida. Porque ele não falava daquele templo, ele falava deste templo. Falava: este templo, eu sou o templo. Eu vou ser derrubado, eu vou ser morto, mas em 3 dias ele estará de pé novamente. Ele estará de pé novamente. E sabe o que ele faz, irmãos? Jesus, então, é o formato. Para que Jesus veio? O que Davi fez, que eu falei aqui, que nós lemos que Davi fez? Veio transicionar a forma de culto. Ele tirou a arca. Ele tirou a arca do tabernáculo em Gibeon e colocou na tenda. Jesus, o filho de Davi, ele veio preparar em nós, irmãos, uma habitação para o seu espírito. Sabe qual que é a transição de Jesus? Davi, olha aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa entender isso para a gente fechar. Davi, ele veio tirar a arca. Davi, ele veio tirar a arca do tabernáculo e colocar na tenda. Amém? O que precisava ser feito agora? A arca ser tirada da tenda e colocada em nós. Davi foi quem fez isso. E o filho de Davi, porque Mateus capítulo 1 diz Jesus Cristo, a genealogia dele, os filhos de Davi. Davi teve um filho da sua genealogia. E o filho de Davi, Jesus, tirou a arca da tenda e colocou a arca dentro de nós, ou seja, da sua igreja. De forma que o culto, irmãos, agora acontece em nós, na igreja, pelo seu Espírito. De forma que a arca, quando se rasga o véu, e nós falamos sobre isso aqui, e todo mundo olhou e falou: poxa, olha lá, o santuário está vazio.
Aquele véu rasgado não estava apontando, dizendo, agora todo mundo pode entrar no Santo dos Santos, onde não se podia entrar e ver a arca. Não, o Senhor está dizendo, eu abro acesso ao Santo dos Santos, para que todos vejam que a arca não está lá dentro, a arca está aqui dentro. A arca está aqui dentro. A arca está aqui dentro. A arca que é o Espírito de Deus, a arca representada hoje pelo Espírito Santo de Deus, está dentro de uma tenda, e essa tenda é a igreja. Essa tenda é você e eu. Davi então tirou a arca de madeira e ouro do tabernáculo e colocou numa tenda. O filho dele tirou a arca da tenda e colocou dentro de você e de mim. Sabe qual é o cumprimento dessa profecia? Esse é o último texto que vou ler, nós vamos orar. Eu quero que você jogue aqui 2 Samuel capítulo 7, verso 12. 2 Samuel capítulo 7, verso 12 diz assim: aqui o Senhor vai falar para Davi que ele não podia construir o templo, porque suas mãos eram sujas de sangue. E 2 Samuel 7,12 diz assim: quando os teus dias se cumprirem e descansardes os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Deus falou para Davi, eu vou levantar o teu descendente, alguém que vem da tua linhagem. Olha aqui, irmãos, o conteúdo da profecia, se o Senhor está falando de Salomão. Pastor, mas Salomão veio depois e construiu um templo. Sim, mas olha o conteúdo da profecia. 2 Samuel 7,12. Quando os teus dias se cumprirem e você descansar com os teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Eu vou estabelecer o reino do seu descendente. E diz a palavra assim, verso 13: este, ou seja, o seu descendente, edificará uma casa ao meu nome. Olha a transição, irmão. Sabe o que Deus está falando para Davi? Essa tenda que você fez, era isso mesmo. Era isso que nós precisávamos entender. Essa tenda um dia ela vai ser derrubada também. Por isso que Amós fala que a gente tem que levantar as ruínas da tenda de Davi. E ele não está mandando a gente construir uma tenda nova, ele está mandando a gente entender uma forma de se movimentar como igreja. E eu preciso que você entenda isso aqui, mesmo com o tempo avançado. Deus não mandou a gente começar a construir uma tenda agora e botar um objeto no meio e rodar em volta. Deus está nos ensinando a como nos movimentar como igreja. E ele falou, virá um tempo que a forma que você fez a tenda, ela vai cair. Porque não é a forma que tem que ficar, é a essência. Não é a forma de tenda que vocês têm que aprender, é como se movimenta dentro dela. Porque a forma ela vai cair. Mas virá um dia que depois que você morrer, descansar com seus pais, eu vou levantar o seu descendente. O verso 13 diz assim: este, seu descendente, edificará uma casa em meu nome. O descendente, ele vai edificar uma nova casa em meu nome. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Um descendente de Davi, Salomão, edificou um templo que foi destruído. E Deus não fala nunca dele, não quer restaurar nada daquele templo. Mas um descendente de Davi, Mateus 1,1 diz, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Um descendente de Davi, ele reconstituiu um novo lugar, através da sua morte. Da sua morte, ele nos trouxe vida. E através da sua vida, ele estabeleceu o corpo. E esse corpo ele chamou de igreja. E dentro da igreja ele colocou a sua presença, o seu espírito, e falou, pronto, está formado o novo templo. O templo que ele restauraria em 3 dias, como ele falou lá. Então peraí, Davi, o rei Davi, veio entender uma transição. Tirar a arca da aliança dos tabernáculos de Gibeon e colocar na tenda de Davi, que está na cidade de Davi em Jerusalém.
o seu descendente, o filho de Davi, o Yeshua de Deus, ele veio tirar a arca da aliança da tenda e colocar dentro do seu coração. Ele veio tirar a presença dele, o espírito dele. Ele fez questão de subtrair e sumir com essa arca, para que ninguém mais falasse nela. Ele fez questão de que quando morresse, o véu se abrisse, para que todos pudessem ver. Não tem mais tenda, não tem mais arca, não tem mais tenda, não tem mais arca. E para onde que eu olho agora? Para dentro de você. Porque eu coloquei a arca, ou seja, o Espírito Santo, dentro da sua vida. E como eu trabalho com o Espírito Santo que está colocado dentro de mim, com a essência que Davi estabeleceu, se envolva com o Espírito através da adoração, da intercessão e da proclamação. Uma forma passou, mas a essência permanece. Eu termino dizendo para você, essa é a realidade desses dias. Deus está gerando na igreja novamente uma consciência, com a consciência de preparar um lugar para Deus. É um canto na sua casa? Não, de preparar um lugar para Deus, para que o seu espírito seja confortável dentro de você. O que Deus está fazendo hoje? Mudando na igreja uma consciência e restaurando na igreja uma forma de movimentação. Adoração, proclamação, intercessão.